E para falar sobre ações da solidariedade, principalmente nesta época de fim de ano, estão comigo ao vivo aqui no estúdio do Ponto de Conexão esta noite, a Monique Pimentel, que é supervisora do Instituto Moinhos Social. Boa noite, Monique, seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Bom tê-la aqui. Que bom estar aqui de novo com vocês. Boa noite, Irineu, colegas aqui na mesa, pessoas tão importantes da nossa cidade com esse trabalho, né? Hoje, para a gente tratar de um assunto um pouco mais leve, né, Monique? Um assunto mais leve. Você viu que eu vim temática de Natal, né? Sim, já E estamos. também em homenagem ao time, que apesar de não ser o meu, também não foi rebaixado, né, o Inter. Mas que bom estar aqui. Exatamente. Também está conosco aqui o Eduardo Scaravaglione, que é advogado, fotógrafo e diretor do Veteran Car Clube do Brasil, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao programa também. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo, né, para falar sobre esse tema tão bacana que é a solidariedade, né? Muita gente acha que o Veteran Car é só um clube de colecionadores de carros, mas este clube tem também muitas ações sociais, né, Eduardo? Tem, a gente vai falar sobre isso, né? E completa a nossa bancada desta noite a Lisiane Botelho, que é coordenadora de aprendizagem da Fundação Pão dos Pobres. Lisiane, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né, aqui representando a Fundação. Primeira vez nessa casa junto com vocês, Seja Monique. bem-vinda. Nossa parceira de trabalho. Que seja a primeira de muitas participações. Com certeza, para falar sobre um tema que é tão importante para a sociedade, que é tão importante para todos nós, né? E num momento bastante oportuno, que a gente pensa em esperança, que a gente pensa em amor e a gente poder falar sobre o olhar ao próximo. E nós queríamos muito ter o Pão dos Pobres esta noite aqui, porque é uma instituição, é uma referência na história de Porto Alegre, 130 anos, né, Lisiane? Sim, de serviços prestados aí à comunidade. É uma longa história, né? É uma 130 história, né? anos. A gente aí tem uma estimativa de muitas pessoas que já passaram pela fundação, né? Mudou a vida de muita gente, né? É uma melhor, transformação na vida de milhares de pessoas. Eu costumo às vezes pegar Uber, né, e me levar até a fundação, no meu local de trabalho, e alguém me contar uma história de um pai, de um avô, de alguém, né, ou às vezes os próprios, né, ex-atendidos, né, na fundação, estarem, né, aí nas suas profissões de Uber, enfim. E é uma alegria, né, poder fazer parte dessa história, né? Hoje a gente está num momento diferente, né? Eu acho que as políticas mudam e a gente vai se apropriando e melhorando e construindo novas possibilidades, se conectando com outras ideias. E a gente vê que é uma entidade que tem uma credibilidade gigantesca, né, dentro da sociedade. Com certeza. É uma grife, né, de Porto Alegre, é uma marca extraordinária. Né? Eu sou suspeita, né? Sim, eu gosto muito de trabalhar na Fundação, é um lugar que brilha meus olhos, brilha os olhos dos meus colegas que lá estão. Eu sempre digo que é trabalhar na assistência, trabalhar com o trabalho que a gente executa diariamente, é missão, né? Tem um propósito, tem uma missão, porque não basta só estar lá, porque a gente não trabalha com processos, né? Eu costumo dizer que o nosso prédio bonito, que tem lá, né, o prédio histórico, belíssimo. Ele é um prédio vivo, ele é um prédio que pulsa, ele é um prédio que vivem crianças, né, 24 horas por dia. Então é um prédio que fala e que representa a cidade, mas que ele tem vida lá dentro, né? Então a gente olhar para ele, a gente não olha só para aqueles muros que estão tão bonitos, né, iluminados agora, depois da reforma, mas a gente está falando da transformação na vida daquelas crianças que estão lá dentro sendo assistidas por todos nós, né? Então eu vim falar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos falar, sim. Eu vou começar aqui pela ordem de apresentação. Monique, vocês têm um trabalho também que não acontece só nesta época do ano, né? Porque a gente fala muito nessa época do ano em solidariedade, ajudar o próximo, todo mundo fica bom nessa época do ano, generoso, mas nós dissemos ali na abertura do programa exatamente isso, né? Que essa atividade tem que ser uma atividade permanente, contínua, o ano todo. E vocês têm um trabalho nesse sentido. Fala um pouquinho pra gente, para quem não conhece ainda, como é que é o trabalho do Moinho Social, e depois eu quero que você nos fale um pouquinho também sobre as cartinhas que vocês recebem. Essa é uma época muito boa da gente trazer realmente o tema, né, à tona, porque as pessoas estão realmente mais sensíveis e é um tema que a gente precisa cada vez mais discutir na nossa sociedade, no Brasil especialmente, né? Países como os Estados Unidos, como muitos lugares da Europa, grandes instituições como Oxford, Harvard, elas vivem de doações.
são grande parte delas são financiadas por doações. E a filantropia lá fora, nos Estados Unidos principalmente, ela é muito importante, muito forte, né? Ela ajudou a desenvolver aquele país. Né? Exato. Instituições como essas que são referência, que fazem o país alavancar. Então, eu penso que esse é um momento que ele é pontual, mas ele é muito importante para a gente trazer isso à discussão, à tona, né? Então, o Hospital Moinhos de Vento, a gente gosta de contar a história porque pouca gente sabe que a gente é uma instituição filantrópica. O Hospital Moinhos de Vento é uma instituição filantrópica, mas todo o nosso resultado é investido para qualificar o Sistema Único de Saúde. São 5 hospitais no Brasil. O hospital não atende pacientes do SUS. Não, mas reverte para o sistema, o SUS. Isso. São 5 hospitais no Brasil que têm esse modelo diferente de filantropia. São hospitais considerados pelo Ministério da Saúde como hospitais de excelência, que têm indicadores de infecções, mortalidade inferiores aos demais hospitais. O Hospital Moinhos de Vento é um orgulho muito grande para o nosso estado, né? Porque a gente é o único que figura nessa lista, o único fora de São Paulo, então. São Paulo está lá o Sírio-Libanês, Sírio-Libanês, Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz e aí o Hospital Moinhos de Vento. Então a gente tem esse nosso pilar social que é o PROAD SUS, que é o nome desse programa que junto com esses outros 4 hospitais a gente leva inovação ou o que a gente aprendeu a fazer ao longo da nossa trajetória de melhor para o Sistema Único de Saúde. Tem pesquisadores atuando todos os dias em 3.000 municípios do Brasil para qualificar o Sistema Único de Saúde. Mas a gente entendeu, na época, especialmente da pandemia, que a gente precisava atuar mais fortemente na nossa região. Esse programa, ele é um programa instituído, robusto, né? Esse programa, o PROAD SUS, mas a gente tem pouca autonomia de decisão para onde a gente vai atuar. E quando a gente se torna uma instituição tão grande, com uma atuação tão forte, a gente acredita lá no Hospital Moinhos de Vento que a gente tem um dever de contribuir com a nossa sociedade, né? Que a gente tem o dever de desenvolver o nosso município, o nosso estado. E aí a gente fundou o Instituto Moinho Social, muito impulsionado pela alta gestão e também pelo Conselho de Administração. A gente tem um histórico muito forte, o Dr. Jorge Gerdau foi presidente do Conselho do Hospital durante muitos anos e a família Gerdau tem uma inspiração muito forte na filantropia. Então, eles incentivaram, a gente trouxe isso para a nossa cultura, né, dentro do hospital. E eu gosto sempre de onde eu vou, Mohamed, que é o CEO lá do hospital, a Melina, que é superintendente de estratégia, a gente gosta sempre de falar que é nosso dever contribuir com a comunidade. A gente precisa incentivar outras instituições que deram tão certo, como a Gerdau, como o Hospital Moinhos de Vento, como tantas outras que já exercem, mas as que ainda não exercem, o quanto isso é importante. Mas aí chegando na atuação do Instituto Moinho Social, falei mais conceitualmente do que a gente é. Sim, para a gente entender mas um pouco. O Instituto Moinho Social atende 25 instituições de Porto Alegre, entre elas Fundação Pão dos Pobres está conectada conosco. A gente atua especialmente com o que a gente sabe fazer de melhor, que é a saúde. A gente leva os nossos voluntários para dentro dessas instituições para contribuir, mas também para as nossas campanhas de Natal, Inverno. E a gente está com um grande projeto que eu posso continuar na sequência para contar, para não tomar todo o tempo dos colegas. Voltaremos aos novos projetos aí do Moinhos. Eduardo, eu disse aqui que o Veteran Car Club do Brasil, seção Rio Grande do Sul, é uma entidade, é uma associação de colecionadores, antigomobilistas, colecionadores de veículos antigos que ajudam a preservar a memória, né, da nossa indústria e da indústria mundial, porque temos lá carros importados também, mas também tem um lado social, né? Tem uma preocupação social. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Eduardo. Vamos lá. Eu acho fundamental, né, enfim, uma instituição, uma associação, o que seja, né, uma organização
ter essa preocupação, né, dessa questão social que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Nós ali do Veteran, né, nós temos, o clube fez 46 anos agora em novembro, né, e a gente sempre se preocupa em todas as ações que a gente faz, sejam exposições que, regra geral, são anuais, os encontros são 3 por mês, os passeios, a gente sempre tenta fazer uma ação solidária, que seja. Ou o veteran estando à frente, né, fazendo ação, propondo ação de arrecadação de alimentos, brinquedos, agasalhos, material escolar na volta às aulas, então ou integrando alguma outra instituição que nos convida para que a gente leve os veículos, né, e assim os veículos sejam um ponto de atração, né, e obviamente as pessoas então acabam comparecendo, doando. Então essa é a nossa ideia, né? A gente fez muito isso também tentamos fazer ao longo do ano, né, não só em datas específicas como Páscoa, início das aulas, Natal, a gente tenta fazer ao longo do ano nos encontros e às vezes nos passeios, nas viagens que a gente faz. O ingresso nos encontros para ir lá olhar nos os encontros é o alimento, né? E sempre nas exposições que a gente faz nos locais... Aquelas grandes exposições anuais. Isso, sempre a gente faz questão que o ingresso seja alimento, ou brinquedo, ou os dois, né? A gente sempre... A gente está vendo ali uma das... Ali foi a época de pandemia, fim da pandemia, nós fizemos, né? E então a gente está sempre se preocupando em fazer essa ação, porque eu acho que é fundamental não só levar a proteção, né, promover, proteger e o carro antigo, mas a gente levar essa ação social que é fundamental, né? Então acho que é uma responsabilidade de toda a organização. Ali deve ser Natal, né? Natal, distribuição de brinquedos. Esse é um dos nossos encontros lá no Total, né, que a gente faz. E aí o pessoal leva. Eu me lembro até de uma exposição que tinha lá um caminhão, um trailer, e o pessoal fazia barba, cortava o cabelo, tinha Fizemos alguma época também que era o banho solidário, se não me engano, que era o pessoal de rua tomava banho, fazia barba e cortava o cabelo, e entre eles adaptados para uma instituição que nos procurou e a gente fez a parceria com eles. Então era bem legal, porque o trailer era sustentável, a água que saía do banho era recolhida, era reciclada, e a gente levava na Câmara, a gente levava no Total, a gente fazia isso em alguns pontos da cidade. Então, a gente sempre está aberto a convites, né, das outras instituições, como eu disse, não só o clube propondo ação ou participando de entidades que queiram efetivamente fazer e queiram chamar esses carros belíssimos, diga-se passagem, né, para brilhantar o evento e aí chamar o pessoal que vê aquilo, leva né, o seu donativo, o seu alimento, o seu agasalho, o seu brinquedo. Motiva, né? Eu já fui em muitos encontros e vi lá o pessoal muito motivado, né, a colaborar, né? Isso é super importante. Lisiane, o Pão dos Pobres, como a gente disse aqui, 130 anos já de existência aqui na capital gaúcha, é uma referência e tem lá muitos cursos, né? Formou gerações de meninos carentes, meninas carentes, enfim, que puderam adquirir até uma profissão. E a gente falava agora de carro, você falou que tem até um curso de mecânica lá. Sim, nós temos um curso, né? Nós temos a execução da lei da aprendizagem, né? Cursos profissionalizantes. Então, a gente tem 15 cursos profissionalizantes hoje no Pão e a gente tem um curso de mecânica que eu comentava aqui, que é um dos meus. Já vamos pensar numa parceria, com certeza. Porque hoje falta mão de obra para restaurar carros antigos. Pessoas que saibam fazer lanternagem, né? Chapeação, mexer em carburadores, esses equipamentos mais antigos que os carros modernos não têm mais e ninguém mais quer fazer isso, né? Quando tem lá, né, Eduardo, um mecânico que sabe mexer em carburador, por exemplo, ele tem uma clientela garantida e uma renda muito boa, né? O curso de mecânica, ele é um dos promissores, assim, né? Ele é um dos mais antigos, assim, que a gente executa. Ele é um curso caro a manutenção dele, né? A gente mantém uma estrutura, né, técnica ali de todos os seus equipamentos. A gente precisa de parceiros, né? Mas sem dúvida é um curso que é uma das meninas dos olhos, assim, né, dos cursos do Pão, assim. Ele é um curso que é muito procurado pelos jovens, né, que procuram pela qualificação e a gente vem buscando sempre cada vez mais parcerias, né, justamente para a gente poder conectar. Aqui a gente estava falando sobre isso, né, a Monique traz essas importantes conexões, assim, a Gerdau também é um parceiro do Pão. Então, o quão importante essa rede solidária para a gente
poder manter os cursos, por exemplo, manter as atividades, né, que são executadas ali dentro do Instituto Moinhos. E o pão é uma filantropia, a gente precisa conectar, entrelaçar as nossas mãos com parceiros, né, Vocês com a recebem algum sociedade tipo de civil. ajuda governamental? Então, a gente executa 3 projetos, né? 2 deles, que é o acolhimento institucional, que a gente traz assim que ele é a essência do pão pela sua história, né? O pão inicia lá em 1895 com as mulheres, né, viúvas e seus filhos, né, após a Revolução Federalista ali. Então, assim, se tem uma história de acolhimento lá no seu início, que se perdurou por muitos anos. Hoje a gente tem 160 crianças acolhidas na Fundação Pão dos Pobres, que tiveram, infelizmente, seus direitos violados, não garantidos pelas suas famílias e que precisam estar num espaço de proteção, né? Então, são todas acompanhadas, né, por uma equipe técnica, poder judiciário, e elas residem no pão, né? Então, elas ficam lá 24 horas por dia sendo acompanhadas. Regime de internato. Isso, hoje a gente não chama mais de internato, nós chamamos de abrigos residenciais, né? Acolhimento institucional. Então, hoje tem uma política diferente de anos atrás, que os meninos e as meninas que eu te contei antes, aqui nos bastidores, que residiam por lá, né, tinham as suas histórias muito parecidas, mas hoje tem uma lei que resguarda tudo isso, né, que ampara de forma diferente e mais legítima. Então, ali são 160 crianças. Depois a gente também tem ali o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo com Educação Integral, que é o contraturno das escolas, que é um projeto extremamente importante, né, porque ele é a prevenção, né, ele é o que não vai, muitas vezes, levar essas crianças para um espaço de acolhimento, né? É um espaço de proteção com diversas oficinas, judô, letramento, o lance de crack está lá dentro do D'Alessandro, uma grande parceria que a gente tem. Então, a gente tem diversas oficinas e esses 2 projetos, a gente tem uma parceria, sim, né, ali com a prefeitura, porque são projetos tipificados, né? E a gente é algo que o Estado deveria garantir. A gente, enquanto, né, entidade, a gente executa, né, esses 2 projetos. Então, mas assim, o forte da Fundação Pão dos Pobres é a conexão com a sociedade civil, né? Hoje a gente está num período importante também, que os projetos do Pão eles podem ser apoiados através do FunCriança, que é um programa, né, que destina via imposto de renda, por exemplo, né? Então é muito simples, muito fácil. Eu posso doar, você pode doar, todos nós aqui, e os empresários, né? Então, assim, a gente busca por essas conexões, né? E eu acho que o nosso estado, ele é um estado que ele olha. Eu acho que a gente precisa fomentar mais. Eu acho que ele precisa ser sempre fomentado, né? O intuito de poder ajudar. Mas a gente tem excelentes parceiros, né? O Pão conta com excelentes parceiros. Mas, claro, para a gente garantir 57 mil refeições por mês, né, para 1.400 crianças, adolescentes e jovens atendidos, a gente precisa de muito apoio, não é pouco. Né? Então, é muito trabalho. A gente tem o FunCriança, que agora até dezembro as pessoas podem estar destinando, pessoa física, pessoa jurídica, né, para apoiar esses 3 projetos que são fundamentais. Né? O jovem aprendiz, né? Então, todas as empresas necessariamente precisam cotizar. Né? Então, a gente fazer essa sensibilização. Além do curso de mecânica, quais são os outros cursos do jovem aprendiz? A gente tem o curso de gastronomia, a gente tem o curso de assistente administrativo, a gente tem o curso de gestão ambiental, de refrigeração, a gente tem curso de projetista, assistente de cabeleireiro. Então, assim, né, as vagas estão sempre disponíveis, assim, nas nossas redes sociais, né, Instagram, site. Os jovens têm interesse, entram lá, se inscrevem e as empresas estão, né, recorrentemente nos procurando para ter essas vagas, né? Porque eles necessariamente precisam cotizar jovens, né? É necessário, a cada 7 funcionários a empresa precisa ter, né? Então, um percentual de aprendizagem. E isso é um impacto importante para a sociedade. E o Pão dos Pobres já encaminha essas crianças ou adolescentes para o mercado de trabalho quando eles chegam na idade de trabalhar. Exatamente. Porque nem todas as
assim, né, a aprendizagem do pão, hoje a gente atende em torno de 800 jovens, né? Não necessariamente todos esses residem na Fundação Pão dos Pobres, né? São jovens que estão nos nossos territórios, né? Que nós atendemos. Então, os jovens nos procuram e, claro, quando eles estão, né, já com a escolaridade, idade para serem efetivados numa empresa, com certeza eles poderão ter, né, essa oportunidade. Então, a gente tem, dentro dos cursos, a gente tem importantes parceiros. Na mecânica, né, no curso de mecânica, a gente tem a Fox, né? Sabe que eu gosto de falar o nome das empresas? Sim, nesse porque caso eu acho que isso super válido, importante. Nos conecta e faz com que outras empresas, outros parceiros possam, puxa, né, o pessoal está lá, quem sabe a gente consegue fazer uma ação ou aqui ou no instituto, né? Onde é que a gente pode entrelaçar as nossas mãos, né? Então a gente tem importantes parceiros, né? A Gerdau, como a Monique comentou, a gente tem a do Frio, a gente tem a TK, eu não posso falar todo mundo, que é muitos parceiros, né? E que acreditam nesse trabalho, porque a gente costuma trazer nas nossas conversas, assim, que a cada jovem que está lá dentro da Fundação Pão dos Pobres, sendo assistido no programa de aprendizagem, é um jovem a menos que está no tráfico, ou que está uma menina que está na exploração sexual. Não vai ser cooptado pelo crime. Exatamente, porque é muito sedutor, né? Então, o jovem está lá, todos eles recebem meio salário mínimo, eles recebem uma qualificação, tem um corpo técnico, né? Então, os jovens estão lá se qualificando e tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, que também fazem esse acompanhamento, né? Tem todo suporte. Tem um suporte, que é importante, a gente sabe disso, né, Monique? Assim, não basta só, né, a gente oferecer e também não fazer esse cuidado, né? O Instituto Moinhos está lá oferecendo palestras incríveis, né, para os nossos jovens, para os nossos colaboradores também, né? Então, a gente fazer essas conexões, assim, com outras entidades, outros parceiros, também é bastante importante, né? Sobre isso, né, tu trouxe, eu acabei pensando, a gente tem um grande projeto de transformação social, porque quando a gente pensa em educação, em trabalho, é de fato muito transformador, né? O que o Pão faz é mudar completamente o destino das pessoas que entram lá, destino, né? Essa é a e a gente tem um programa de bolsas de estudo lá no hospital que forma técnicos em enfermagem. Todos os anos a gente tem uma metodologia de classificação que são sempre pessoas que moram em regiões de maior índice de vulnerabilidade social, que têm a menor renda e que tiram a melhor nota na prova. Mas é uma composição que faz com que as pessoas mais vulneráveis ingressem. E aí, no início, a gente não tinha experiência com o programa de bolsas de estudo e a gente ofereceu bolsa para uma população que tem muita dificuldade para chegar até o hospital para estudar. Então, a gente enxergou que precisava auxiliar com transporte. Depois, a gente enxergou que precisava auxiliar com alimentação. Porque, inicialmente, para nós, a gente está dando uma bolsa. Mas de barriga vazia ninguém aprende. Ninguém aprende, exato. E aí a gente começou a enxergar, né? E foi aprendendo. E aí a gente trouxe um assistente social, uma pessoa de políticas públicas, para que nos ajudassem a pensar como é que a gente faz a retenção desse aluno. Porque senão a gente oferece a bolsa. Em um semestre ele vai embora. E não é o nosso interesse. E quando essas pessoas se formam, elas mudam o contexto familiar e inclusive da localidade de onde elas moram. Claro. Por isso que para a gente é tão importante escolher as áreas com maior índice de vulnerabilidade social. Porque uma pessoa lá dentro, ela transforma a comunidade. E como é que vocês resolveram isso? Ônibus para levar buscar? Ou não, a gente subsidia o transporte? A gente subsidia o transporte com alimentação vale, também. Alimentação dentro do próprio hospital. A gente tem o refeitório onde os colaboradores almoçam e essas pessoas bolsistas, elas almoçam lá dentro com a gente, jantam, fazem as refeições. Até porque muitas delas depois, em uma altura do curso, elas vão fazer o estágio lá dentro. E ainda sobre isso, uma coisa muito curiosa, que a gente ofereceu inicialmente o curso de graduação em enfermagem para uma população muito vulnerável. Eu volto a reforçar que vive aí com seria menos... o nível superior.
Isso, vive com menos de meio salário mínimo per capita, mora em regiões muito distantes do hospital, e a gente teve baixo sucesso de retenção desses alunos. Mesmo a gente oferecendo vale transporte, alimentação, porque essas pessoas, elas precisam de uma perspectiva mais rápida de remuneração para sustentar a família. Então, enxergar a longo prazo 5 anos para quem está em muita vulnerabilidade é muito complexo, é muito difícil. E precisa aí, ter renda antes desse precisa, né? Então, o curso técnico, ele é uma forma muito transformadora, porque muitos se formam lá dentro, depois conseguem fazer a graduação. Claro. Então, existe, e é uma forma trabalhar como técnico e daí vai para a graduação. 90% é retido lá dentro do hospital, já é alguns fazem concurso mesmo. E vão para fora, legal. Mas é muito legal. Bacana. Eu falo que eu tenho uma brincadeira que até, né, não sei se eu devia fazer, mas eu sou uma gringa lá do interior, muito dura, assim, né? Até porque eu acho que quando a gente trabalha com responsabilidade social, a gente tem que se proteger um pouco, porque senão tu fica muito... Tu cede a tudo e os problemas são infinitos, né? Então eu sou uma pessoa muito dura, assim, mas a formatura dos alunos bolsistas é o meu momento. É o meu momento de chorar, porque normalmente eu tô muito em processo, em prestação de contas, coisas muito mais rígidas, né? E aí aquele é o meu momento de chorar, porque é muito transformador, é muito legal, né? É lindo. É bem importante. Agora a Monique estava comentando, me recorda, assim, dos jovens que nós atendemos ali, né, Monique? São jovens aprendizes que têm, por sua vez, a sua carteira assinada. E dentro de um contexto familiar de 5, 6 pessoas, através de uma transgeração, muitas vezes esse jovem é o primeiro na família que traz a carteira assinada, ter um trabalho formal. E o quanto isso é transformador, é digno, traz pertencimento, traz protagonismo, traz esperança realmente, né, de poder pensar de uma forma diferente e quem sabe levar a sua família também para uma outra história, né? Claro. Então, assim, o quão importante é quando a gente vê nos certificações lá também na Fundação. Agora, dia 15, segunda-feira, nós temos as certificações dos jovens aprendizes das turmas, né? Então, serão aí 170 jovens se certificando, né, se graduando ali durante todo um ano, ficaram lá dentro da Fundação, aprendendo toda a técnica, né, todas as teorias. E o quão bonito é, né, a gente vê as famílias. É um momento que a gente precisa sair um pouco, né, de trás do processo, né, Monique? A gente que faz a parte mais da gestão, enfim, E né? sempre tem empresas procurando já esses alunos que estão se formando. Sempre, né? A gente tem uma demanda no mercado. já busca se conectar, né? Eu acho que isso também é importante, né? Para além daquelas empresas que estão conosco ali, né, contratando esses jovens, que hoje na aprendizagem nós temos 86 empresas parceiras que cotizam conosco, a gente se conecta, né, com diversas segmentações. Então, a gente tem parcerias com a Sincodiv e Fenabrave, a gente tem parcerias com o Shopping Iguatemi, a gente tem parcerias com a Agas, né? Então, assim, aonde nós podemos nos conectar, entrelaçar nossas mãos e encaminhar esses jovens, então, assim, a gente recebe as divulgações e a gente encaminha. Então, agora é época de final de ano, né? Então, surgem muitas possibilidades, né? Oportunidades de vagas temporárias, muitas vezes, mas que terão uma possibilidade, né? Logo adiante podem se tornar permanentes. A gente o trabalho dos funcionários são muitos voluntários lá trabalham? Sabe que falar de voluntariado é bem importante, né? Porque é uma forma também, né, de solidariedade e de doação. E nós precisamos muito de voluntários, né? A gente tem um colega que está à frente desse trabalho no Pão e eu estou lá há quase, né, 9 anos e eu acho que a gente teve uma baixa pós-pandemia, né, da busca, né, do voluntariado. Mas a gente porque a gente tem uma visibilidade, porque a gente faz uma procura, né, muito intensa, assim, a gente se conecta, a gente tem bastante parceiros. Mas o trabalho do voluntário é extremamente importante, né, porque nos dá um suporte, né, dentro das nossas ações e dos nossos projetos, né. Então, a gente tem parceiros que vão até lá para dar palestras para os jovens, para falar sobre
sobre, muitas vezes, como se colocar numa entrevista de trabalho, né? Como fazer um currículo, como fazer um LinkedIn, né? Então, assim, e nas casas de acolhimento fazer algum tipo de trabalho, né? De reforço escolar, né? Então, são inúmeras as formas, né? Que a sociedade pode contribuir, né? Para as nossas fundações, para as nossas instituições, né? Porque a gente faz um trabalho bastante importante, né? De entrega, de impacto social, assim, e que a gente precisa do apoio, né? Do apoio, porque a gente não vai conseguir fazer sozinho, né? Então, nós somos 300 funcionários, mas ainda assim parece pouco. Acaba sendo pouco. E, Eduardo, eu me lembrei agora daquele museu sensacional de carros que tem aí hoje no Brasil, que é o melhor museu de carros antigos do Brasil, o CARD, né? CARD, né? É isso? Que é da Fundação Lia Aguiar, né? Isso. E é em Campos do Jordão. E eu estava olhando esses dias o site deles, é uma coisa maravilhosa, um negócio extraordinário. Eles têm um acervo, assim, de mais de 300 carros, e eles têm, paralelamente ao museu, que hoje é um dos melhores museus do mundo de carros antigos, eles têm uma oficina e uma escola de formação de crianças, jovens, adolescentes, para trabalhar com esses carros, para fazer manutenção, aquilo que a gente falava, né? Trabalhar com carros, porque é um mercado muito específico, ninguém mais sabe mexer com esses carros. O que acontece hoje? Os carros modernos que a gente tem, chega na oficina, o mecânico que não sabe nada de mecânico, ele bota ali um scanner, o scanner passa pelo motor, diz onde é que está o defeito, e o cara vai lá, compra a peça, troca e muda, né? Muda a peça. Hoje é isso, oficina mecânica. Mas os carros antigos não têm esses sistemas eletrônicos e não tem scanner. Tem que ir lá, tem que saber mexer, tem que ter ouvido para regular um carburador e tal. E então o CARD começou a formar esse pessoal. É também uma instituição que tem esse lado social super importante. A Fundação Lia Aguiar é de uma das herdeiras do Bradesco, né? Então, quer dizer, tem recursos para isso e trouxe, eu achei sensacional isso, e trouxe para dentro desse museu uma escola de formação. E a gente que sabe que eu também sou antigo mobilista, também participo de algumas atividades do Veteran, e a gente sabe como isso faz falta, né, Eduardo? Não tem uma carência no mercado. É fundamental. Tinha, não sei se ainda tem, mas tinha, porque Curitiba também é um polo muito forte. Sim, Curitiba de também. Mobilismo, e eles já tinham essa escola, antes do museu, tudo isso. Mas a ideia é sensacional, porque tu está formando. O mercado hoje do automobilismo é um mercado muito grande no Brasil, no mundo, mas especificamente no Brasil, cresceu muito. Então gera, né, com muito questão da economia, valores, porque qualquer encontro, hoje tem encontro praticamente todo final de semana, todo mês, né? E isso gera toda a economia, aquela que circula no negócio. E há uma carência, como o Irineu falou, de gente qualificada para mexer num automóvel antigo, né? Que era completo, em que pesa, o motor ainda continua a combustão, eram sistemas diferentes, carburador, bobina, isso, mas aquilo e tal. Então, platinado. Então, a gente às vezes, o clube nosso, por exemplo, e os outros também, a gente às vezes serve como uma rede de informação para saber, alguém quer comprar um carro antigo, quer fazer parte do antigo mobilismo, mas onde é que eu acho aquela peça, aquele mecânico e tal. Então a gente tem esse pessoal credenciado, só que a gente vê uma escassez de prestadores de serviço nessa área. Até porque muitos desses mecânicos já têm uma certa idade, alguns já estão morrendo. Sim, a maioria tem alguns veteranos, tem né? lá 80. Exatamente, continuaram, e os outros, os filhos, não querem mais saber. Nem sempre os então filhos é interessante porque é uma economia interessante. Os encontros hoje, se a gente for somar todos os clubes ligados à Federação Brasileira, que é imensa, são 400 clubes, né? No país inteiro. A gente tem encontros grandes que a gente movimenta. A gente, por exemplo, trouxe o Sul Brasileiro, nós que trouxemos para Porto Alegre a primeira vez aqui. Nunca tinha tido em Porto Alegre. Nós reunimos 600 carros lá no Vale, no Bourbon Vale. Hoje a federação é muito grande, gera muito. A gente pegou o maior andar deles, né? E outros. O ano passado fizemos os carros de cinema, a gente pegou carros antigos participaram do cinema, fizemos no Total, que é o nosso parceiro, onde está a nossa sede. Foi uma exposição maravilhosa. A gente fez visita guiada, a doação era alimentos, eram brinquedos. Então isso movimenta com a economia. Então é interessante a gente trazer essa mão de obra que hoje efetivamente está em falta. Né? É uma forma de ajudar, né? De carregar para esse A federação fala em mais de 1 milhão de pessoas envolvidas com o carro antigo. Então o PIB do carro antigo é realmente interessante.
Né? Então, é um mercado também para movimentar. Mas a Lisiane falou em voluntários. Vocês também trabalham com voluntários, Monique? Trabalhamos essencialmente com voluntários no Instituto Manhã Social. Sim. A nossa equipe é realmente muito enxuta, mas a gente tem um programa de voluntariado muito importante dentro do hospital, que é o Enfermeiros na Comunidade. Sim. É um projeto onde os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem vão para dentro das comunidades que a gente atende para fazerem o trabalho voluntário. Então, a gente tem bonificação de horas, movimenta isso. E isso também é interessante para as empresas, porque porque a gente aumenta o pertencimento do colaborador. Ele adora ir para dentro das instituições, ele começa a ver sentido, ainda mais sentido em pertencer àquela instituição, né? Então, a gente tem o programa de voluntariado, a gente tem... Médicos, enfermeiros. Os dados são bem impressionantes, assim. Porque a gente sabe que os médicos têm, de modo geral, têm uma carga de trabalho muito grande, trabalham muito, né? Muitas horas por dia e pela noite, madrugada, enfim. E ainda tem tempo para fazer a filantropia. Eles encontram meios de fazer o trabalho voluntário. Muitos são profissionais que estão há muitos anos e eles se sentem no dever de retribuir o que eles receberam ao longo da vida. Né? Tiveram boas condições, bons trabalhos, chegam em uma altura da carreira que eles querem contribuir. Então, eles atuam no voluntariado. Os mais jovens, eles encontram outras formas de contribuir. A gente e a participação aqui no outro programa foi justamente sobre o nosso programa de cirurgias reparadoras da face em mulheres vítimas de violência. Né? Esse é um programa que achei esse programa sensacional. Foi maravilhoso. Fiquei escutando de fato, assim, porque foi de muito aprendizado, né? Pessoas muito relevantes. E a ideia, né, essa parceria de vocês com o Ministério Público, mulheres que sofreram tentativas de feminicídio, felizmente não morreram, mas ficaram com o rosto destruído por ácido, por violência, ossos quebrados, enfim, sequelas terríveis, né, que deformam a pessoa, que incapacitam ela para a vida social, enfim. E aí entra o trabalho voluntário. Foi um médico que teve a ideia, ouviu falar que existia essa demanda no Ministério Público, trouxe para nós e movimentou outros colegas, equipes de cirurgiões renomados, Dr. Colares, um dos maiores plásticos de face do Brasil, se dispôs a ser voluntário para fazer a reconstrução da face. E aí, sobre isso, precisando voltar de novo ao tema, né, que a gente falava que é tão importante. Normalmente as violências acontecem na face, justamente, né? Que é para se eternizar aquela violência, né? Que é onde a pessoa, toda vez que se olha no espelho, lembra. Então, esse projeto... a mais cruel das violências, quando não é a morte, é essa, né? E a gente... Então, esse é um programa de voluntariado que é muito transformador também, porque isso é uma coisa importante que a gente tem trabalhado no Hospital Moinhos de Vento, né? O Hospital Moinhos de Vento é filantrópico desde sua origem, formado por imigrantes que chegaram no Brasil. Quando a gente pensa hoje nessas comunidades, são comunidades muito prósperas, mas ninguém sai do seu país de origem porque está em plenas condições. Ninguém migra porque está bem no seu país, né? Então, eles chegaram, se uniram em torno daquilo, criaram o Hospital Moinhos de Vento. E ao longo da história, a gente sempre fez ações de filantropia, ações voluntárias. Mas quando a gente veio para estruturar o Instituto, obviamente a gente manteve as ações que aconteciam desde sempre, a campanha de Natal, que a gente vai falar melhor daqui a pouquinho. Falar das cartinhas, o pão dos pobres tem também. Existia, mas a gente está cada vez mais mudando a chave para que a gente pense em coisas mais transformadoras. Uma campanha de Natal, ela ainda é importante. E a gente tem um exemplo, a gente até gravou o vídeo agora recentemente, foi muito legal. Uma das meninas
meninas que estudavam numa instituição, Renascer da Esperança, lá na Restinga, né? Da Roseli, que também é uma mulher muito batalhadora. Esteve aqui conosco no programa. Nossa parceirona. Ela é uma figura assim. sensacional. Uma das meninas que estuda lá com ela escreveu a cartinha dizendo que ela queria um emprego. E ela era uma menina de 14 anos, se não me engano. Uma pessoa leu a carta, mas daí tinha outra opção de um brinquedo, não recordo, uma camiseta de time, talvez. E aí uma pessoa de uma concessionária de automóveis leu a cartinha, ligou para o instituto e disse: eu quero contratar como jovem aprendiz. Contratou. Legal. E ela atualmente ela está efetivada nessa empresa. Olha aí. E aí isso mudou a postura, a forma que ela se coloca para conversar. Ela ergue a cabeça. O primeiro vídeo que a gente gravou lá atrás, ela estava encolhida. Quando tu ganha autonomia, dignidade, respeito, autoestima. Tudo, olha só, né? como uma campanha de Natal pode ser transformador também, né? Por isso nós vamos falar agora, no próximo bloco, das campanhas de Natal também, já que estamos aí às vésperas do Natal. Agora são 10 horas e 44 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Rede RS, vamos fazer um breve intervalo, em seguida voltamos com mais Ponto de Conexão, falando hoje sobre a importância da solidariedade.